É isso aí, pessoal. Estamos em mais um Bicicast. Eu sou Bruno Vieira e hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial. É a pessoa que mais sabe do que está falando a respeito do que ela entende. Estrategista digital e lançadora, copywriter, pica, Camila Vieira. Olá, bom dia. Bom dia não, né? Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo aí. Olá. Você falou lançadora? Não, é pau pra toda obra, ó. Dá uma olhada, vem até com a camiseta, Estrategista, copywriter, Paranauê. A única coisa que aqui de tudo que tá aqui que eu não sou é gestora de tráfego. Tá certo. Aí você precisa de um cara bom, você sabe onde você pode achar, né? Exatamente. Maravilha, pessoal. Hoje a gente vai falar de algumas atualizações do mercado, algumas coisas que estão frescas aqui no ano de 2023, e que vai ser tendência para o ano todo. A Camila recentemente participou de alguns eventos, né? Uns eventos chique pra caramba, Altos Paranauê, stories e conteúdo. Eu vi você lá com a maior referência de social media do mercado. Eu vi você lá com Priscila Zilo, que é um monstro o evento de foi bastidores, da Priscila, né? E aí você encontrou todo mundo lá, né? Ah, sim, óbvio. De Sobral, gestor de tráfego meia boa que tem por aí. Brincadeira, Pedrão, tamo junto. E tem uma galera lá. E a Camila vai trazer atualidades, conteúdo a respeito disso aí, tendências. Abramo e JP da Hotmart também estavam lá. A galera monstra do mercado digital e de lançamentos e de marketing digital. Então vamos lá, Camila, vamos começar. Eu acho que você pode fazer uma breve apresentação. Quem tá te ouvindo, todo mundo te conhece já. Que imagina, ninguém me conhece aqui do Às vezes é co-host junto comigo, né? Quem não me conhece, eu sou a Camila Vieira, sou copywriter, co-host aqui do Bicicast, sócia da BC Digital, com 43 milhões em resultados como copy estrategista. Nossa. Claro, não fiz isso tudo sozinha, tinha equipe, tinha o Bruno, muitas vezes como gestor de tráfego. E aí, o que aconteceu? Nos dias 14 e 15 de abril de 2023, então não sei que dia que você está vendo, para nós estamos, no dia dessa gravação estamos em abril de 2023, a Priscila Zilo, uma das maiores referências no mercado na área de bastidores do digital, né, que chama gigantona, estratégia e tal, ela fez o primeiro evento ao vivo dela. E aí ela juntou os 500 maiores estrategistas do mercado, lançador, estrategista, né? E lá ela fez, como ela mesma diz, uma tonelada de conteúdo com as últimas tendências do mercado, com estratégia, tráfego, gestão, empresa, tudo. E aí só juntou esses nomes que você falou, né? Thiago Tesman, Ricota, o Alexandre, Abramo, do JP, Ícaro de Carvalho, Vinhas, né, poxa, o Vinhas, Samireide. A gente vai cometer algum agafe aqui, não vai falar de alguém, mas que estava lá. Não vou falar de todo mundo, mas tinha muita gente, só os mais tops. E sim, encontrei a Rejane também, que é social media, né? Das maiores do mercado. Então, assim, o Ricota, eu falei do Ricota, né? Sim, Ricota, mentor nosso também. Mentor, então, essa galera toda estava lá para mostrar as últimas tendências do mercado digital e, sim, clientes da Bicicast, ou clientes da Bici Digital também, né? Que acompanham o Bicicast. Prepare, se vocês já eram os top na onde vocês estão, vocês vão ficar pior ainda. Melhor ainda. Pior no sentido. Pior no sentido. A concorrência vai tremer. Chorar. Eles vão imitar, mas não vai conseguir. Por quê? Uma das coisas que eu já vou começar trazendo de insights que eu tive lá. Não, mas calma. Vamos botar o contexto certinho. O evento foi da Priscila Zilo. Sim. Ela tem um produto chamado Bastidores. Não, ela tem um produto chamado Comunidade Zilo. E o evento foi. E aí chama Bastidores no Palco. Então, na qual ela tirou o pessoal do bastidor. Profissionais da área do digital, do marketing e tal. Que são aquela galera que realmente faz. Porque assim, a gente está aqui gravando, mas assim como os nossos experts, nossos clientes, que ficam no palco. Né, que a gente fala que é no palco, que é quem está na frente das câmeras. Certo. Essas pessoas, elas têm uma equipe por trás. Não fazem isso. A back-office, Então, tem uma galera por trás. E essa galera por trás rala muito, mas rala de verdade. Então, assim, é estratégia para você saber como fazer, o que fazer. A parte de copy, que é para escrever. O tráfego para amplificar. O designer, o criador de
o gestor de conteúdo, olha, é uma galera. Só para você ter uma ideia, lá no evento tinha aproximadamente 100 profissionais trabalhando. Que legal. Então foi muito massa. Sim. E isso tudo vamos aplicar para o teu negócio digital, para o teu negócio físico, para as tuas empresas, dos nossos clientes, né? Eu estou falando com os nossos clientes, mas e você também que está assistindo pode vir a ser cliente da MC Digital também e aprender um pouquinho com o que a gente vai falar hoje aqui, com alguma coisa que a Camila vai trazer para a gente e aplicar no teu negócio também. E aí, se sentir necessidade ou tiver vontade de saber mais, a MC Digital também está à disposição. Então vamos lá, Camila. Qual que foi o começo, como você chegou lá? Mim, qual que foi o maior, eu vou falar, vixe, então não tem como, porque todos eles foram... Cada um trouxe uma ideia, um insight. Legal, né? Demais. Legal. Então bora lá. Mas assim, os principais que eu tive é que o mercado brasileiro é o mercado mais sofisticado nessa área do digital. Como assim? Explica isso para mim. Bom, o que acontece? O berço do marketing é os norte-americanos. Mercado americano. Mercado americano. E é o mais concorrido, né, também. Também, mas é porque lá é o berço, lá que eles inventaram o marketing, vai. Sim. Vamos dizer que é onde tudo começou. Okay. Mas, assim, como nós brasileiros temos que ser estudados pela NASA, a gente nunca pega o negócio e replica por completo. A gente sempre aprimora. Entendo. Né? E aí vai fazendo mutações. E aí o mercado brasileiro se sofisticou. Um exemplo, profissão de gestão de tráfego. Não tem fora do Brasil. Eu já ouvi falar que não existe gestor de tráfego. Pessoa que é responsável pela estratégia de tráfego, que sobe campanha, que otimiza, que pensa, que organiza tudo. Do tráfego. Essa galera ela não tem lá fora. Entendi. Só aqui no Brasil. Isso é coisa de brasileiro. Só uma dúvida, pode ser um achismo meu. O mercado do marketing, ele difundiu lá nos Estados Unidos, na América, e aí o mundo inteiro faz o marketing que veio de lá, mas eu tenho a impressão de que o marketing deles é mais direto, mais pragmático. Vamos lá. Deixa eu Qual que é a diferença só para explicar um pouquinho assim, o que acontece. Diga. Vou contar um pouco da história do marketing digital, que é do nosso mercado. Ok, vamos lá. O marketing digital, na realidade, ele é uma adaptação de um marketing de cartas de vendas, tá? O precursor disso, que se tem, né, conhecimento, é o Jeff Walker. Tá? Fórmula de lançamento. Que ele tem a fórmula de lançamento. O livro dele, que é a fórmula de lançamento, ele fala sobre as cartas de vendas, então como você trabalha as cartas de vendas. E ao longo do marketing, a psicologia, aí tem os gatilhos mentais, tem todo esse contexto que utiliza muito lá nos Estados Unidos. Aí o brasileiro que viu isso lá fora, né, que é o precursor, que é quem colocou o marco, né? Camila, teve gente antes. Não se colocou, não se fez assim, opa, estamos aqui. Simplesmente pegou, quem colocou a bandeirinha e falou assim, sou eu que sou responsável, foi o Érico Rocha. Né? O Érico Rocha fez o curso do Jeff Walker, aplicou para ele, viu que estava ok, e aí, nesse viu que estava ok, ele pediu para o Jeff Walker, Jeff Walker, você me permite levar isso para o Brasil? Posso licenciar? Beleza, pode. Então, tá bom. Então, o Érico Rocha veio, trouxe toda a metodologia do Jeff Walker adaptada para o digital, com o uso do digital, e desde então a gente tem conhecimento sobre a fórmula de lançamento e lançamentos digitais. Isso nós estamos falando 2011, 2012. Entendi. Tem 10 anos. Entendi. Junto com o Érico, né? É um pouco mais de 10. Junto com o Érico foi criando, então, a Hotmart. Um pouquinho antes, né? Essas plataformas. Houve uma necessidade do mercado. Aí veio também o que a gente conhece através da história, como eu falei. Se tinha gente fazendo antes, ninguém botou o quê? A sua bandeirinha, né? Saquei. Então, quem foi que marcou bandeirinha de tráfego? O Pedro Sobral. Porque o Mairo falou assim, tem uma situação assim, estuda a central de ajuda, vem cá trabalhar comigo. Todo mundo conhece a história dele. Então, ao longo dessa jornada do Brasil, a partir do momento que esse método de vendas veio para o Brasil, que não é de hoje, tá, gente? Tem muita gente que já faz isso antes, que né, então, a gente foi no do Ricardo Nunes. Também um monstro de vendas. Monstro de vendas. Mas deixa eu só dar uma interrompida em você. Então, você falou que era um marketing, que é o marketing que é usado, que é o de lançamento, né? E aí depois você falou um negócio muito importante, que é uma estratégia de vendas. Sim, um funil de vendas, então, esse marketing. Na realidade, né? Não chega nem a ser um funil de vendas. Uma de estratégia. Acordo com a Priscila, agora falando como a Priscila fala, é um método artificial de picos de vendas.
Então, o lançamento é uma forma artificial que você tem de criar picos de vendas. Que legal. Então, não é que você vai... como que eu vou falar assim? Você não é natural. Antigamente se usava isso também, tá, gente? Isso aí não é de hoje. Eu tô falando do digital. Mas, assim, na minha época, eu vou entregar a minha idade aqui, né? Anos 90, a gente via as promoções dos saldões, por exemplo. Os grandes saldões das empresas que faziam no começo do ano. Quem nunca viu as filas das 5 da manhã na frente do Magazine Luiza? Sim, Casas Bahia. Casas Bahia, porque eles iam vender tudo no saldão. Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro fazia. Perfeito. Cada vez que você falava assim, gente, vai fazer um lançamento, que você via alguma coisa que um condomínio vai fazer, na época, né? Uma empreendedora. Vai fazer um evento onde ela vai apresentar um projeto novo. Isso era um lançamento, porque ele gerava os gatilhos, então, né? Existe desde que o mundo é mundo, desde né? Desde que mais de 100 anos, essa estrutura de vendas. Agora, de marketing. A maneira de usar o digital, ele, na realidade, ele amplificou isso e democratizou. Entendeu? Isso virou mais democrático. Fale-me mais sobre isso. O digital, ele democratizou a maneira de você fazer marketing. Por quê? Não vou falar muito tempo atrás, porque 15 anos atrás eu trabalhava numa empresa, e aí foi onde eu fui apresentada para o marketing, né? Legal. A contragosto, mas fui, na época. E aí eu fazia grade de comerciais. Então, ele gravava os comerciais e eu montava a grade junto com ele, né? Para a gente mandar para as emissoras, para Globo, SBT, Record. Interessante. Não era o Discover Kids na época, era o Cartoon Network. E aí... Era um produto para crianças, para jovens, né? Isso, a gente trabalhava com produtos de criança. Legal. E aí eu montava toda aquela grade de comerciais. E 30 segundos, tipo, se você fosse colocar no Chaves, custava R$3.000. Cada inserção. Lá no SBT, no Chaves? Caramba! Cada inserção. Então, se você visse, por exemplo, 2 inserções, era R$6.000. Caramba! Naquela época, 15 anos atrás, né? Eu lembro que da tabela... Isso, eu tô falando há 15 anos, mais de 15 anos atrás. Eu lembro que uma tabela da Globo, o Jornal Nacional, era R$100.000, 30 segundos. Isso é maluco. Isso sim. Então, se você já tem uma ideia, que se você passa um comercial de 1 minuto e meio, 2 vezes... 3 vezes o valor. Você já está falando muito mais. Então, era um investimento muito alto. Quem realmente investia na televisão era grandes marcas. Maiores, né? Grandes empresas. E aí, os pequenos, né? Os pequenos negócios, a padaria, o açougue... o mercadinho do bairro, eles não tinham condição de fazer inserções de além de pagar uma produtora para gravar vídeos, que era um negócio já mais profissional, que já era mais caro, não tão acessível, né? Como a gente tem hoje aqui o nosso parceiro Marquinhos, aqui da NT e tal. Ainda você tinha que pagar as inserções na televisão. Então o digital veio para democratizar. Então hoje você atinge aí 1.000 pessoas com aproximadamente, em média, tá, gente? Depende do nicho, mas em média, em torno de uns R$6 a R$10 1.000 pessoas. Até mais, mas depende do nicho. Tá mais caro. Tá ficando mais caro para anunciar hoje nas mídias sociais, mas mesmo o mais caro é mais barato do que você imprimir um milheiro de panfleto e pagar o dia de um profissional para distribuir. É muito mais barato. Eu acho assim, se você pagar muito caro, porque você pegar um profissional que não sabe fazer muito, se você pagar R$100 é muito caro na 1.000 impressões. Sim. E ainda você está pegando um profissional que não sabe fazer. Total. Então, assim, o que eu quero colocar com isso? O que foi? A democratização do digital. Então, isso aconteceu faz 10, 12 anos. Então, isso foi um dos insights, né? Que a gente sofisticou. Então, aqui no Brasil, não é para qualquer um. Aqui, realmente, a gente tem que ser estudado pela NASA. Jogar uma régua lá para cima. O que nós jogamos uma régua para cima, que os americanos, eles têm um marketing direto. Eles são assim, compre esse copo. Se você não comprar, problema seu. Tem um anúncio, tá aqui meu produto, já clica aqui, cai no site, compre agora. Compre agora. Se você não comprar, problema seu. Alguém compra. Alguém vai comprar, você vai ficar sem, mas problema é seu, você compra. Eles não têm aquela questão que nem a gente hoje tem aqui no Brasil, que é gerar conteúdo, usar gatilhos mentais, gerar um relacionamento, trabalhar funil de vendas num processo mais longo. Lá eles trabalham funil de vendas muito rápido. Aqui eu imagino o seguinte, você deu esse exemplo só para mim ver se eu tô certo. Se eu estiver errado, você me corrija. Tem o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, o marketing de entrada para gerar relação, gerar autoridade, conteúdo, a pessoa se interessar para depois se oferecer. O outbound é aquele marketing de saída, que é o marketing de venda mesmo. Isso. Lá nos Estados Unidos, que é o berço do marketing, eles só trabalham com outbound.
que é o marketing de saída. Né? Então, lá se consome demais. Páginas de vendas, a galera lá é muito direta. Por quê? Porque lá eles não ficam com relacionamento. Eles não têm nem WhatsApp, gente. Acredite, o WhatsApp não tem nos Estados Unidos. Lá eles usam o próprio aplicativo da Apple, que a maioria dos celulares são Apple, né? São iPhone. E é porque lá é vantajoso ter, não é tão oneroso. Não é nem questão de ser vantajoso, é porque lá eles pensam na parcela. Lá tudo é parcelado. E SMS também. Então eles têm lá o aplicativo da Apple, quem tem Apple, e SMS para mandar mensagem. Ficam com aquele negócio, eles não usam WhatsApp. E eles não ficam com aquele negócio de, vamos conversar, tipo assim, nossa, nem perguntou meu nome, já falou preço direto. Não, o que a gente aqui realmente faz no Brasil, porque é uma cultura do brasileiro, que é o relacionamento, só que tem um porém. Diga. Tem um porém. Por que eu tô falando Fecha o arco. Por que eu tô falando que o nosso mercado é sofisticado? Por quê? Porque essa questão de relacionamento, aqui no Brasil, a gente desenvolve que é meio que obrigatório, né? Senão não vende, né? Senão não vende. Lá, quando você trabalha relacionamento, você dobra as vendas. Porque funciona em qualquer lugar do mundo. Isso, não, e todo porque, mundo assim, gosta de ser bem atendido, né? E não é só a questão do bem atendido. A questão é o seguinte, eles já vendem bem com o outbound. Ou seja, lá o consumo é grande. Lá as pessoas compram mesmo, elas não têm essa coisa, não sei, vou ver. Também, gente, tem questão de poder de compra de moeda, política econômica, eu não estou aqui falando disso. Total. Mas eles têm isso, eles já vendem. Aí quando entra o brasileiro com uma estratégia de relacionamento, com a nossa sofisticação de método, aumentam as vendas e nem eles acreditam nisso. Então, por mais que eles tenham a consciência de que a cultura deles lá não é uma cultura de relacionamento, que eles são diretos, e eu estou falando isso não só nos Estados Unidos, mas na Europa, porque a gente tem cliente europeu, a gente está falando em outros países, e eles você vê isso. Eles não pregam, eles não fazem relacionamento, mas na hora que entra o bendito do relacionamento... Só para dar um preâmbulo, a gente já anuncia na Alemanha, Espanha, Portugal... no Reino Unido, hoje não mais. A gente tem anuncia na América, nos Estados Unidos, então, assim, não só no Brasil. Então a gente trabalha com o mundo inteiro. A hora que entra esse marketing de relacionamento, esse método sofisticado brasileiro, o que acontece? Aumentam as vendas. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi, trouxe de lá. Okay. Outra coisa... Tem a questão dos testes de criativos, tem a parte de gestão de projetos, então... Você pensar no projeto um pouco mais esmiuçado, então, analisar várias etapas, inclusive, entre elas tem a escala. Então, a Priscila ensinou o método perrengue. Tá? Então, não vou explicar ele aqui agora, até porque poderia ser um outro podcast, mas é um método que ela ensinou lá para quem estava lá, que é um método novo que ela desenvolveu para fazer estratégias de eventos de vendas, de marketing de vendas. Vi sobre a cultura das empresas, né, principalmente das agências e as terceirizações. Isso que eu ia te perguntar. Para o nosso negócio, né? Papsi Digital, nós atendemos lançamentos, infoprodutores e negócios também, empresas tradicionais de produtos físicos, prestadores de serviços, profissionais liberais, de todas as áreas, né? Então a gente trabalha tanto com produto físico como produto digital. Do que você sacou lá, que tá mais agora na alta no mercado digital, que é possível aplicar para esses nossos clientes, tanto no digital quanto nas empresas, nos físicos também? A terceirização. Terceirização. Explique-me mais sobre. Então, vamos lá. O que é um terceirizado e um não terceirizado? O mercado do digital, houve uma pejutilização. Gente, é uma palavra... Pejotilização. Pejotilização. É uma palavra que não existe no dicionário, mas eu vou explicar o que é. O pessoal abriu muito MEI e contratava PJ com características CLT. Foi a maneira que todo mundo encontrou de fazer aí, de trabalhar. Então, todo mundo tinha um MEI, todo mundo era PJ, mas cumpria horário, tinha regras, enfim. Com a volta do novo normal, tá? Porque a gente não pode ignorar, gente, que a pandemia, teoricamente, assim, foi atípico, não em doença, não estou falando da doença, eu estou falando de comportamento, acabou. E ela deixou algumas sequelas. Sim. E eu vou falar agora as sequelas... Não é de doença, tá? Não é a doença. Eu estou falando sequências... Sequelas de comportamento. Então, vamos lá. As pessoas estão mais adeptas a comprar online. As pessoas estão cada vez mais no celular. Se individualizou mais. E esse comportamento, mesmo as pessoas saindo de casa, indo às lojas, indo ao supermercado,
se relacionando com outras pessoas, não tendo mais a questão da máscara, do distanciamento social, as pessoas ainda preferem o digital. E como o digital existe algumas vantagens financeiras para se vender através do online, o que aconteceu? E, claro, o alcance também, as pessoas continuam comprando online. Sim. Então, por mais que você esteja... Até porque hoje grandes negócios, se eu estiver errado, você me corrige, mas tem grandes empresas de produtos físicos mesmo que trabalham com D+1, às vezes entregam no mesmo dia, às vezes entregam no dia seguinte. Mas então para fazer muito D+1 tem que ter digital. Sim, mas está muito prático ainda esse mecanismo todo, né? E tudo isso é fruto da pandemia. Tudo isso foi fruto da pandemia. Entendo. Né? É uma sequela positiva, eu vou dizer assim, estou para dizer. E aí as empresas que estão voltando com seus colaboradores, as empresas que estão reabrindo, elas estão sentindo uma seguinte dificuldade. Primeiro, elas aumentaram, quem usou digital aumentou o fluxo de vendas, porque as pessoas estavam em casa e compravam online a qualquer momento. Agora as pessoas voltaram para a sua vida normal, de sair para trabalhar, de ter horário comercial. E as pessoas que não e continuam consumindo online, resumindo, caiu a venda física, pessoa a pessoa. Não estou dizendo que caíram as vendas das pessoas, não. Caiu aquela venda da necessidade da pessoa ir na loja. Né? Até aconteceu com a gente recente. A gente foi comprar um produto na loja e ela tinha assim, retire em 2 horas. Sim. Aí... Pagando muito mais barato comprando online. Pagando mais barato comprando online, para retirar na própria loja. Sim. Aí o que aconteceu? O vendedor, percebendo que nós íamos fazer esse mecanismo de compra... Ele deu um desconto. Ele deu desconto para valer a pena comprar com ele e sair... Retirar ali no momento. Ali no momento, porque a mercadoria estava no estoque. Então, está havendo cada vez mais as lojas vazias, mas não estão perdendo vendas, mas vazias. Então, tem vendedores parados. E o que a gente pode fazer, no caso agora, para essas empresas, para terem mais clientes, independente de eles estarem presencialmente ou não, dependendo do modelo de negócio? Aí você tem que usar o digital através de estratégias. Aí, por exemplo, que nem a gente usou para uma cliente nossa, que ela tem uma empresa física e ela atende no delivery. Então, ela tem campanhas que chegam mensagens para ela, então ela tira pedido por mensagem e entrega na casa da pessoa. A gente tem campanhas para fazer as pessoas ligarem, ou seja, quem gosta de ligar, vai ligar. E a gente tem uma campanha de rota. Para as pessoas irem lá. Para as pessoas irem até a loja. Aí você passa na frente da loja dela, a loja dela tá bombando. E a do concorrente que está a 500 metros dali, você só vê mosca. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas estão preferindo só o dela? Não. Significa que as pessoas estão vendo mais o dela. Inclusive, a gente estava conversando essa semana num evento que a gente participou, foi muito bacana, que o impacto da TV, dos meios tradicionais de publicidade em relação ao digital, que eles estão perdendo muito campo por causa da democratização. Sim, a própria Rede Globo, agora a Rede Globo não está me patrocinando, mas a própria Rede Globo, até apareceu para mim um anúncio dela. Ela fez o chamado Anuncie Aqui. Para as empresas pagarem R$500, mais ou menos, algum valor simbólico, nada absurdo como da inserção, e você manda seu vídeo para a Rede Globo e você tem lá o tanto de grade bem mais barato para que ela faça as inserções nos comerciais. Por quê? Se você observar a Rede Globo, assistir a Rede Globo hoje... TV tradicional, né? A TV tradicional aberta. Você vai ver que todo bloco de comercial tem 2, 3 do próprio Globoplay. Porque já estão migrando para o digital há bom tempo já, né? Não, porque eles não têm anunciante. Então, eles estão anunciando a própria casa. Saquei. Então, o negócio tá feio pro lado da Globo, hein? Mais do que isso, eles não só estão vendo essa questão do streaming, que existe uma novela que ela é só do streaming, que é aquela Todas as Flores. Entendo. Ela passou o primeiro capítulo na TV aberta para chamar a atenção de todo mundo, só que para você continuar assistindo, você tem que ir lá e pagar o Globoplay. Mas, assim, em termos de anunciante, você pode observar que
Assiste um bloco e faz a conta. Você vai ver 2, 3 anúncios da própria Globo. Entendi. Da venda do Globoplay ou do Big Brother Brasil, que é o que está agora. É o carro-chefe deles, né? Que é o carro-chefe do começo do ano. Por ter uma audiência grande ainda nesse tipo de evento, de reality show, muitas marcas vão anunciar lá. E o que eles ganham com o anúncio dessas marcas, né? E não, isso. Aí tem o pay-per-view, né? Então eles anunciam para você assistir A Casa Mais Vigiada, 24 horas, pelo pay-per-view. Então você observa que é propaganda de quem? Dela própria. Total. Porque ela não tem anunciante. Porque as pessoas não estão fazendo 30 segundos e mandando uma grade horrível de se preencher, que é horrível aquela grade, e não mudou as inserções, e mandando para a Globo, pagando verdadeiras fortunas para poder passar na Globo, sem saber se aquele público que está assistindo de fato é o que vai comprar. É o público. Aí, por exemplo, você tinha um comercial de criança. Hoje já não pode mais, por legislação, fazer propaganda. Não tem nem programa de criança. Por que não tem? Porque não pode fazer anunciar para criança. Não pode anunciar. Não pode. Aí eles vão para onde? Para os canais infantis que são pagos, porque esse não tem regulamentação para isso. Aí você falava assim, vou anunciar no Chaves, na época do SBT. Subentende que é um produto para criança, num programa para criança, mas você não tem certeza do público. Então, o digital trouxe isso, essa que é o tiro de essa assertividade, esse tiro de sniper. Do Google, do Facebook Ads, Instagram, isso. E por isso que, então, essa democratização se tornou mais econômica. Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo, essa mudança. Mas ainda tem quem anuncia na televisão, e não tem nada de errado com isso. E é legal, e eu falo para os nossos clientes sempre, quanto mais lugar você puder estar presente em todos os canais, omnichannel, melhor. Agora, offline, agora, se você não pode estar em todos, esteja no digital porque está todo mundo lá. Só um dado importante. Você comentou um pouco antes aqui a respeito das compras. Antes da pandemia, em 2019, 73% dos brasileiros tinham feito alguma compra online durante o ano, em 2019. Hoje, esse número já é 89%, segundo o E-Commerce Brasil. Então, quase 90% das pessoas já compraram um produto online. Compram, né? Já compraram. Então, está democratizando e as pessoas estão aprendendo a utilizar essas ferramentas. No Brasil, tem mais aparelho smartphone do que pessoas. 220 milhões de pessoas em média. A Anatel tem homologado quase 300 milhões de aparelhos. Então, tem muita gente que tem mais de um. A gente, inclusive. E está tudo bem. Então, as pessoas estão todos os dias nas redes sociais. Instagram, Facebook, no TikTok, começo da conversa, Google. que a gente estava falando sobre a terceirização. Então, Camila Tramontina. Não sou Tramontina. Eu estou trazendo o looping, para fechar o looping da conversa. Dessa pergunta da terceirização, porque a gente já partiu para o outro lado. Certo. As empresas vendo a necessidade de fazer o marketing, muitas delas tinham os funcionários. Eu estava falando dos funcionários PJ, então, o que aconteceu? Na pandemia fez isso, agora já não tem pandemia, o povo quer voltar por questões de cultura, de propósito da empresa, cultura da empresa, os empresários querem ter domínio sobre, mas custa caro você ter uma equipe, um gestor de tráfego, um estrategista e um designer, por exemplo. Vamos lá, fala o preço que a gente paga hoje para uns profissionais desses para trabalhar com a gente na BC, em média. Vamos lá, eu vou usar em média. Quanto que custa um copy júnior para começar? Copy júnior, você pode falar assim, depende da região que você está e do nível dele, tá? Mas em média, bom copywriter júnior, você paga em torno aí de R$ 1.200 a R$ 1.500. É como se fosse um pouquinho mais do salário mínimo e meio. Ok. Um gestor de tráfego. Júnior. Pode ser júnior ou intermédio. O júnior é aquele que vai fazer cagada porque ele não tem um sênior em cima. Não, se tiver um sênior não vai fazer cagada. Mas se você for um sênior, você vai pagar aí uns 4,5, quase 5 para ele poder trabalhar para você exclusivo. E aí um júnior? Um júnior você paga aí 1.500, 2, mas a chance de você perder mais dinheiro com isso é maior. Então eu sempre recomendo, pega um sênior. Um profissional de social media, que é aquela que deixa as vitrines bonitas. Então, essa daí um pouquinho mais... Em média. Desculpa o termo, mas é um pouco mais prostituído, mas em média aí você vai pagar entre R$500 a R$1.500. Ok. Legal. Vai depender mas no da começo, demanda. Né? O de 500, profissional mesmo. Aquele cara que vai cuidar de todas as redes sociais, tudo, você vai pagar aí em torno de uns R$1.500 por conta. Ok. E um designer para identidade visual do negócio, então, os posts e tal? Depende, quando eu falei, vai depender. Você vai comprar normalmente por peça. Eu pago... valor mês. Depende das peças. Para ter trabalhando no negócio da Camila. Então, porque aí depende, como eu falei, depende da sua demanda. Mas todo em dia média trabalhar. aí, o designer hoje, em média, você vai pagar uns 2.000. Ok. Um editor de vídeo.
esse vai ser também uns 2, 2,5. Ou mais, dependendo da demanda. Depende da demanda, é. Aí alguém que entenda de suporte para atender Nossa, as pessoas. não, essa conta aqui eu já perdi as contas. Já foi mais de 15, 20 mil reais. Foi 15 mil Imagina você ter que ter toda essa estrutura dentro do teu negócio para performar. Hoje uma empresa, se eu fosse falar assim, ó, Camila, se você tivesse uma empresa, não tivesse uma agência, não tivesse conhecimento, quais profissionais que você teria que ter? Um mínimo. Vamos lá, eu precisaria de um gestor de tráfego, eu precisaria de um designer e eu precisaria de um... Escrever. Não, o copy é bom, mas não é obrigatório, mas é um gestor de tráfego. Vitrine. É o designer que normalmente Social acaba media. sendo social media, né, social media designer e um estrategista, que é o coordenador de marketing. No mínimo 3, então. É um coordenador de marketing, né? Nessa brincadeira, uns 4,5, 5 ou mais. O quê? Por mês. Não, se você tá falando um coordenador de marketing, ele por menos de 4,5, 5 mil, você não pega. Tá, um gestor de tráfego. A mesma coisa. Um Vamos lá que você social querer media. economizar, você pega um de 3,5. Você já tá falando aqui de 8, 9 mil reais. Mais um social media que você pague 2.500, 2.000 reais para ele. Por mais que seja um pouquinho menos, tá ok. Dá um torno aí uns 11 mil. Só que isso daí eu tô falando é que você vai entregar na mão dele. E isso é o mínimo para poder funcionar o teu negócio. Para funcionar alguma coisa. Teu negócio com a vitrine legal, seus anúncios rodando e cliente chegando. E assim, isso que eu tô falando é o mínimo que vai ficar na mão deles. Ainda tem que ter um investimento em mídia paga ainda, também, né? Que é para aparecer na frente. E os impostos? Porque você vai registrar esses funcionários. E cada profissional desse custa quase o dobro. Quase o dobro. Você pode colocar com 70% de cada valor. Então, se você paga 5, você vai pagar mais 3,5 para essa pessoa, que aí entra os custos FGTS, INSS. Que é o correto também. Você quer que a pessoa trabalhe para ti, você tem que pagar o CLT, assim, né? Se você tem hoje um gasto aí aproximadamente de 10, 11 mil reais, você pode pôr mais 70%, mas você vai gastar próximo de 20 mil reais para você ter uma equipe de marketing rodando para ter uma equipe de marketing dentro do seu negócio. Pai. Aproximadamente. 20 mil por mês, tá? Ai, meu Deus do céu. Então, assim... E a vantagem da terceirização? E aí a agência, dependendo do tamanho que você é e da estratégia, da estrutura que você vai usar de campanha, você vai pagar 50%, nem 50%, 40% desse valor aí de 18%. Ou menos, dependendo do projeto. Dependendo do projeto, até menos. Entendi. Hoje na BC Digital a gente tem... vários projetos, mas assim... Soluções, mas assim... aprazíveis. Nenhuma delas, chega perto de 20 mil reais. Porque a gente entende que não precisa disso tudo. E a gente tem uma equipe completa. Então, se o Bruno quiser, na empresa do Bruno, no Bruno no Business, tiver um gestor de tráfego, um estrategista para me ajudar, um designer que faça social media designer ali, eu vou pagar em média aí 10, 11 mil para esses 3 profissionais. Gente, deixa que os 18 mil... ou mais, a BC Digital paga. Sim, você tá pagando tudo. Eu já não tô concordando muito com isso não, hein? A gente vai pagar os 18, mas a gente vai ter os funcionários. Só para me entender, então. É nós, entendeu? Eu sei que a gente tem nossos colaboradores e tal. Os colaboradores. E por que às vezes uma empresa, tanto no lançamento digital, e pode ser o digital e pode ser uma empresa também que produtos físicos, precisa ter essa estrutura... Aí tem um detalhe. Posso abrir um detalhe aqui? Pode. Me veio na cabeça? TDAH, gente. Eu sei. Vamos lá. É um detalhe. Tem uma coisa que você colocar... Por mais que você está falando da cultura da empresa... Certo. Que as pessoas trazem... Gente, presta atenção nessa crença. E isso vai ser até um recorte aqui. Existe uma crença de cultura. É legal? É interessante? Eu tenho isso na minha empresa. Os meus colaboradores, eu quero que eles trabalhem dentro da minha empresa. Só que, então, porém, qual é o meu mercado? Marketing. Eu respiro marketing. Eu como marketing. Você vive disso, eu vivo de marketing. Certo. Então, eu vou buscar as melhores práticas do mercado de marketing. Certo. Eu invisto nessa área. E se você pegar e contratar esse colaborador, ele pôr na tua empresa, ele vai respirar marketing? Não, ele vai respirar a sua empresa. Exatamente. Ele vai ficar limitado àquele negócio. E aí ele não, para ele poder se especializar, você vai precisar da proatividade dele. E aí eu ouvi uma frase que é o seguinte: pessoas que são proativas, pessoas que têm esse ímpeto de estudar, de conhecer, de se atualizar, ou seja, de empreender, não é perfil para você contratar. São pessoas que vão ser seus concorrentes. Não, eles vão te usar de escada. E vão
ter os próprios Eles vão te usar de escada. Então, nunca contrate uma pessoa com perfil empreendedor. Por mais que você ache que esse é o perfil correto, que as pessoas não tem que ter... Às vezes se assemelha ao perfil do dono, né? Isso, não pode, não é o ideal. Porque essa pessoa ela vai ser insubordinada, ela vai buscar ter mais conhecimento, mas não para sua empresa. Ela vai sugar. Então, isso foi uma das coisas que, tipo, na hora que eu ouvi essa frase, eu falei, caraca, meu! Então, por isso que essa questão do PJ, trabalhar para você com regime de CLT, isso aí dá um problema sério jurídico. E que a gente pode até, né? que a gente pode um dia até marcar com a Zilma novamente, né? Nossa advogada. Para falar sobre um abraço, isso. Zilma. Um abraço, um beijo, linda. E assim, mas essa questão que eu tô querendo dizer é o seguinte, então para que você vai montar uma agência de marketing dentro da tua empresa, se eles vão respirar a cultura da sua empresa e não respirar marketing? Porque para funcionar as coisas da sua empresa tem que ser um marketing bem feito. E aí, por isso que muitas empresas estão paradas no tempo, no marketing de 1900, porque naquela época fazia sentido. Por que fazia sentido? Porque você fazia panfleto, você fazia outdoor. Rádio, TV. Você tinha um controle sobre as mídias. Hoje você não tem. Você vai fazer assim... você fazia a grade de comercial, você podia assistir e marcar quantas vezes passou aquele comercial na televisão. Inclusive, isso foi até problema com campanha de política. Verdade. Das inserções de rádio, inserção de televisão. E no digital, tem como você mensurar? Tem. Mas só o gestor sabe fazer isso. Tem que medir. Você não consegue, você, dono da empresa, falar assim, eu quero que passe 5 vezes na frente da pessoa. Não. Precisa ter um profissional estratégico que saiba o que está fazendo. Exato. E aí você não tem controle sobre. Se você não tem controle sobre, você precisa do quê? Práticas. Então, isso foi um dos, né? A terceirização do marketing para as empresas, porque elas vão ser mais assertivas, ter mais resultados, mais vendas, porque tem uma empresa pensando só nisso, marketing, vendas. Então, vamos lá. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte. Profissionais com qualificação, CLT dentro do seu negócio, se você colocar todos esses profissionais, ficam incha, 10, 15, 20 mil reais operacional. Exato. Eles não são, eles vão, por mais que eles sejam profissionais oriundos do marketing, eles vão viver a sua empresa e não vão estar aptos às boas práticas do mercado para qualificar e otimizar. Exato. Então, isso que eu entendi. Aí, profissionais, na terceirização, você consegue pagar 1/3, 1/4, 1/5, às vezes, do valor, metade, né? Dependendo do projeto. Mais em conta, consegue ter resultado, porque profissionais que têm outros negócios e rodando e traz a inteligência do mercado para o teu negócio. Pensa comigo, a ABC Digital, vou falar da ABC Digital, que é a nossa vida. A gente tem um cliente enorme. Alguns de clientes, fatura, né? Alguns, mas eu vou dar um exemplo como se fosse um exemplo enorme do varejo que venda muito. Sim. Cara, você nunca, o menor cliente, a lojinha, nunca que ela vai ter acesso às estratégias desse cara. Ah, mas a gente tem. Mas a agência que trabalha para esse cara tem. Vocês estão entendendo? E dá para replicar em algum escala no negócio dele. E é isso que eu estou falando. Quanto custa você saber a estratégia de uma grande varejista? Muito dinheiro. E é isso que as pessoas não sacaram. E quem presta lá pode prestar para ti também. Exato. Ah, verdade, isso é massa. As pessoas nunca sacaram isso. Cara, se você tiver um cara dentro da tua empresa, ele vai pensar na estratégia da tua empresa e apenas isso. Ele não vai conversar, ele não vai ter acesso à à estratégia do concorrente ou à estratégia de um cara grande. De outros mercados que pode servir como referência, né? Exato. E o cara que trabalha com uma agência que tem acesso a essas contas... Traz inteligência de outros ele negócios. Traz inteligência. Ele não vai falar, gente, eu fiz isso lá no grande... Não, ele vai adaptar. Então, como eu falei, eu fui num evento de bastidores e de lançadores. Ah, mas é de infoproduto. Não, cara, eu posso pegar toda a estratégia de um lançamento e trazer para uma empresa. E essa estratégia, quanto que você pagaria para saber a estratégia da Priscila Zilo, que faturou a casa dos múltiplos 8 dígitos? É, muita grana, né? Eu estava lá. Eu vi. Ela abriu a caixa preta. Muito massa. Então, assim, eu sei qual a estratégia que ela usa. Se você não estava lá... Lamento, você nunca vai ter acesso. Porque não está gravado, não está disponível para venda, só para quem estava lá. Então, se você quer ter a mesma estratégia de quem fatura 9 múltiplos dígitos, estamos Chama quem aqui. trabalha lá. Camila, tem 2 coisas que eu queria só para fechar, finalizar esse bloco. E tem um último insight. Não é o último, não. Tem 2 coisas que eu vou te perguntar.
Depois você pode dar. Não, tem duas coisas que eu ia perguntar. Essa semana a gente participou de um evento aqui na nossa região, muito legal, de uma empresa que é familiar e que cresceu, que é muito grande aqui em São Paulo, de alimentos e bebidas. Eu acho muito legal o trabalho delas, onde ela é inserida. E eu fiquei com... Eu fiz uma pergunta para a pessoa responsável lá, por expansão, por marketing e tal, por vendas. E aí eu fiquei absurdado. Diz que no nicho dele de bebidas, que ele é inserido, as grandes maiores empresas do Brasil são a Coca-Cola, a Ambev e tal, ok. E aí eles participam desse grupo de grandes empresas brasileiras, inclusive eles são terceirizados, processo da terceirização. Eles terceirizam também produtos para essas empresas, eles É o contrário, as empresas contratam eles para fazer produtos para elas, com a marca delas. Deixa eu chegar onde eu quero chegar. E aí eu te perguntei a respeito lá, então beleza, já que vocês têm esse grupo, que vocês conversam e participam juntos, sabe, sobre a inteligência do mercado, sobre o resultado das campanhas e tal, quanto que a tua empresa, o lucro do que ela vem, quanto vem do marketing pago, do marketing online, dos anúncios, e quanto essa empresa, a Coca-Cola, por exemplo, investe. Segundo ele passou que a Coca-Cola, mais de 60% do resultado das vendas da Coca-Cola vem do marketing online, do marketing pago, mais de 60%. E aí ele falou, e eu perguntei da empresa dele, que é uma empresa regional aqui muito bacana, 5%. Então, na nossa região ainda... por mais mas ele que justificou por que 5, né? Sim, mas na nossa região ainda o investimento é baixo em marketing pago e as empresas estão perdendo tempo com isso. Na realidade, assim, o que deu a entender... Diga, vamos lá. Qual é a sua percepção a respeito? A minha percepção é a seguinte. Óbvio, a gente aqui está falando que o que para nós aqui na nossa região, ela é enorme. É gigante. É gigante. Mas num âmbito geral, nacional, até mundial, ela é um grão de areia. Certo. Tá? E sim, existe uma questão cultural ainda da nossa região aqui, que é onde a gente mora, no interior de São Paulo, do marketing muito offline. Ainda eles estão presos nisso. Eles ainda não abriu a cabeça. Eles abriram, mas não abriram, sabe? Abrir, mas não abriu. Preciso fazer digital. Então, beleza, abre lá um perfil no Instagram, começa a postar e, tipo assim, não tá dando resultado. Claro que não tá dando, você não tá fazendo. Às vezes um site pouco otimizado. Acha que digital é você fazer um site. Um site e um Instagram. Meia dúzia de campanha no Google torto. Pagar R$10 por dia lá pro Google pra só impulsionar o negócio lá. Então, assim, tá atrasado. E aí, ele falou assim que 5% do investimento do marketing é para o marketing online. Então, ele tem lá uma verba de marketing, então 5% é para o online. E esse valor da Coca-Cola tinha sido passado também lá no evento. Antes dele falar, eu já tinha visto isso. Que 60%, mais de 60% das vendas da Coca-Cola vem do digital. Então, ela investe pesado nisso. Ela, sabendo disso, ela põe uma grana pesada no marketing. Apesar da gente não ter noção do que pode ser, mas isso aí é a nível mundial, tá? Então, às vezes no Brasil mais, menos, ou às vezes ela usa as campanhas, ela usa os seus vendedores. Por exemplo, ela paga para o online para aparecer no online do Carrefour. Então, o Carrefour põe ela no digital dele, a marca Coca-Cola, mas quem pagou essa conta foi a Coca. Tá. Existe isso. Então, porque como que a Coca vai vender só a Coca? Aí, por exemplo, no caso da Ambev, né, que é uma das maiores também, ela tem o Zé Delivery. Então, ela criou o aplicativo de entrega. Então, ela faz propaganda do Zé Delivery, mas não é que ela está fazendo a propaganda da bebida específica. Ela faz do aplicativo, né? No caso do Zé Delivery, que é para você poder receber a bebida na sua casa. Então, você compra só produtos da Ambev através do aplicativo. Então, isso daí mostra que elas estão com uma maturidade digital, uma maturidade muito maior do que as empresas, né, atual. Mas isso eu sei que há um processo de migração. As pessoas estão indo. Mas ainda pela região, tem muita televisão ainda. E tem também o público, né? Sim. Se você está falando do público, aí era um outro insight que eu tive. Não, é isso que eu ia chegar. Vamos lá. E o público ainda que consome o digital, ele ainda não tem cartão de crédito.
Total. Então vamos lá. Isso que eu queria te perguntar, essa é a segunda pergunta. Segundo pesquisa de mercado, estudos, inclusive da Hotmart e também das empresas do E-Commerce Brasil, quem vai comprar do seu negócio, quem vai manter seu negócio aberto daqui pro futuro próximo, ainda nem tem crédito. A ainda frase nem tem é o seguinte: não vamos matar panda, Alexandre Abramo, não me perdoe, só vou te parafrasear. Então, vamos lá, explique melhor. Abre parênteses, ele falou o seguinte: cada vez que alguém fala que o mercado digital está saturado, morre um panda. Fecho aspas. Então, não vamos matar panda, não está saturado o mercado. O que está saturado, posso dizer, é de maus profissionais. Bons de marketing, péssimo de entrega. Entendi. Tá? E tem os que são maus de marketing, mal de entrega, a galera ainda compra porque não encontra ou acha caro outras opções. Então, assim... E a questão dos jovens? Isso, aí é onde eu estava querendo entrar. E aí ele falou o seguinte: o mercado não está saturado. E quem vai saturar o mercado, que é a galera que de fato só consome digital, eles ainda não têm cartão de crédito. Por quê? Porque eles não fizeram 18 anos. Entendi. Então, quem vai realmente saturar o mercado não tem 18 anos. Então tá longe ainda. Tá longe. E prova disso... Diga. Não trouxe a galerinha? Hoje a gente vai falar com a galera especial aqui, que é uma galera muito especial, vão conversar com a gente também. Então tá bom. E aí você quer só fechar? E essa é a questão, que a gente tem essa tem muita coisa pra crescer. Travei. Erro, tela azul. Tela azul. Tem muita coisa pra crescer ainda, Tem muito ainda. E eu acho assim, aí a minha opinião, tá? A opinião da Camila. As pessoas ainda estão muito paradas no tempo. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro como estratégias e as pessoas estão achando ainda que é pirâmide, que é golpe, e elas não estão extraindo todo o potencial, não só da própria empresa, mas como do digital. Então, para você ter resultado, se cerque de profissionais que são profissionais. Se você não quiser pagar caro, contrate uma agência. Terceirizar é o melhor caminho. Mais barato. É mais barato, tá? Não é mentira esse bilhete. Pode fazer as contas aí. E aí, o que fica mais caro para você? Não fazer um bom marketing, porque você acha caro. E não vender. Tá? Ou seja, você não vai vender. Ou você investir numa agência, pagar o tempo. Eu ouvi uma frase. Essa frase eu quero terminar. Então, bora lá. Essa frase faz o corte. Abre aspas. As pessoas fazem 6 anos, elas esperam 6 anos numa faculdade de medicina, mas não dão 6 meses para o digital. Fecha aspas, Ícaro de Carvalho. Eu ouvi essa frase dele, e essa frase falou assim: Rau! Todo mundo paga 4, 5, 6, 7 anos de faculdade, sentado lá sem ganhar, sem retorno, e sem garantia de retorno. Sim. Porque ninguém garante. Não tem uma piada que o povo fala, vai ser engenheiro, vai virar Uber? Infelizmente. Então, para que você fica 5 anos na bendita da faculdade, estudando, gastando dinheiro para virar Uber? Entendeu? Então, assim, as pessoas dão 5, 6 anos da vida delas numa cadeira de escola, mas não dão 6 meses. E olha que eu estou falando 6, é muita coisa para o digital, mas não dão 6 meses para o marketing funcionar. Para o marketing funcionar. Funcionar no seu negócio. Então, se você não tem uma agência, espera. Olha, analisa. Há um processo de maturidade de uma estratégia. Do negócio. Se você tem e está esperando esse processo, confia no processo, vai dar certo. Agora, se você tem, já faz uns 2, 3 meses, você vê que não está dando resultado, a galera não está entregando o que prometeu, aí está na hora de você repensar e... Troca. Porque agências qualificadas são poucas, mas tem. Tem muitas. Tem muitas boas agências no Brasil, tem muitos bons profissionais do Brasil, tem muita gente que começa e está tudo bem, não tem nada errado de começar, que ainda não pode entregar o melhor, mas ela vai fazer o melhor dentro da situação, dentro do melhor que ela pode naquele momento, mas tem muito profissional também. Então, se você quer trazer para o teu negócio, sempre traz alguém que é profissional, que vive daquilo, que vai trazer resultado para você. Eu queria agradecer demais a sua presença hoje aqui no podcast. A gente se vê no próximo episódio, né? A gente se vê no próximo episódio, se tudo der certo. Obrigado pelos insights desse evento e esses dessas são coisas. Alguns, tá, gente? Foram 2 dias, foram 20 horas de conteúdo. Foi legal, né? É pedrada atrás de pedrada. Então, assim, clientes da BC, vocês estão bem, hein? Vamos lá, vamos para cima. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo podcast.